Glória a Deus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria nós estarmos aqui mais uma vez reunidos para juntos cultuarmos ao Senhor. Abra sua Bíblia, sem demora, no livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Estou feliz, a igreja adotando a cultura da oração novamente. Cultura da oração, cultura da palavra, já tem, né? Mas vamos entrar na cultura da oração agora também. E isso vai só aumentar o fervor a cada dia espiritual que nós precisamos ter. Amém? Ainda é um pouco difícil para algumas pessoas, mas nós vamos vencendo dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Atos capítulo 17. Vamos estar lendo o versículo 20. Glória a Deus. 23 apenas, irmãos, para não tomar muito tempo. A gente ganha tempo aqui. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais ou adorais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Eu peço que a igreja repita comigo: ao Deus desconhecido. Pode tomar seu assento. Louvado seja Deus. Eu não sabia que eu ia pregar, eu falei com o pastor Maurício, estou na dispensação da graça de Deus, mas sempre o pastor tem que ter alguma coisa, né? Então já preparei a palavra, falei, eu já tenho a palavra. Se Deus não mudar, vai ser isso. Então é a palavra que Deus colocou em meu coração para essa noite. A palavra de Deus vai nos dizer o que, irmãos? Guarda o teu coração para introduzir essa mensagem. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então é necessário guardar o meu coração. Eu já faço uma pergunta: você tem guardado bem o seu coração? Você tem cuidado do seu coração, da forma como você deve cuidar? E também vai dizer, isso vai dizer em Provérbios 4, 23, e agora em Mateus 6, 21, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E agora nós podemos partir para o texto, para descobrir qual tesouro que nós estamos guardando. Paulo agora ele chega numa cidade completamente idólatra, e nós sabemos os prejuízos da idolatria. Nós sabemos que para Deus isso é comparado ao pecado é o adultério espiritual. Ele compara ao adultério. É um amor por uma pessoa que não é sua. Era o povo amando aos deuses que não os pertencia. Apenas Deus era o Deus deles, mas eles queriam amar os ídolos também. Então nós sabemos que isso é uma coisa que era abominável para Deus e ainda é. E às vezes eu me pego perguntando se nós estamos fazendo a coisa certa na igreja, se nós estamos orando como deveríamos orar, se nós estamos pregando a verdade todos os cultos, se nós estamos aconselhando com base na palavra, se essa igreja está edificada sobre a rocha que é Cristo, verdadeiramente. Eu pergunto às vezes, irmãos, por que nós não vemos o sobrenatural acontecer? Por que é difícil ver cura e batismo com o Espírito Santo, nós não vemos mais? E eu não quero de forma alguma fazer dessa mensagem uma mensagem saudosista, não. Eu estou preocupado com hoje e com o futuro. Eu quero ver jovens falando em língua estranha. Eu quero ver jovens entrando na casa de Deus sabendo por que está entrando aqui dentro.
Eu quero ver crianças entrando aqui dentro, como entravam antigamente, já entravam falando: nossa mãe, papai está aqui já, papai do céu já está aqui. Eu quero ver isso de novo, isso tem me preocupado. Por que não está acontecendo? E esse texto me veio à mente, levando em conta o tema do mês: eis que estou à porta e bato. Porque pode parecer que não, mas para muitas pessoas Deus está, para muitos crentes do lado de fora, batendo e pedindo: deixa eu entrar. Deixa eu entrar que eu posso mudar a situação. Deixa eu entrar que eu quero mudar algumas coisas aí dentro da tua vida que está errada. Mas aí tem que ter renúncia para ele entrar. Você abre a porta para ele, você tem que fechar a porta para um monte de coisa que de repente você não quer fechar. E essa é a nossa maior guerra, a nossa maior briga. Porque é preciso fechar a porta para algumas coisas que são prazerosas, mas que nos levam certamente para o inferno. E Paulo aqui, irmãos, ele estava numa viagem missionária. Eu não vou entrar, eu preciso entrar nessa parte introdutória, e eu gosto de passar bem rápido para chegar na parte prática. Porque eu sei, irmãos, por mais que seja importante essa parte, muita gente desanima nessa parte. Mas por isso eu pretendo ser objetivo aqui. Mas a questão é que Paulo vinha pregando, ele tinha um propósito. E cada cidade que ele chegava, ele ia para a sinagoga pregar. E ele começava ali a debater na sinagoga. Por que na sinagoga? Porque a cidade está errada, porque a sinagoga está errada. Se a sinagoga está errada, significa que as autoridades espirituais não estão fazendo o dever de casa, ou estão pregando outra coisa. Então eles iam na sinagoga, primeiramente debatiam. Lá era debate. É mais ou menos assim: ô meu filho, vocês estão pregando o que por aqui? Vocês estão pregando o Cristo ressuscitado ou o Cristo morto? Vocês estão pregando a verdade ou o gnosticismo religioso? Era um debate. E quando eles eram rejeitados, e não se assustem, mas de alguma sinagoga como de Tessalônica, eles foram expulsos. Eles tiveram que correr para não serem espancados, porque Tessalônica não aceitou. A sinagoga se levantou contra ele de tal maneira que, se Paulo não foge com Barnabé, eles morriam. Quando chegam em Bereia, Barnabé fica para trás e Paulo se encontra com Silas. E agora ele vai caminhando. E ele se perde de Silas em Bereia, porque em Bereia alguns irmãos pararam para ouvir e deram tanto crédito à pregação. Enquanto Tessalônica ninguém aceitou e queria o matar, desprezava, em Bereia tinha um povo que aceitaram de bom grado a pregação. Você entende que tem pessoas que rejeitam a verdade? Tem muitas pessoas que rejeitam a verdade, mas em contrapartida tem um grande povo que aceita ela. Do mesmo jeito que a verdade, ela é como se fosse como posso dizer, que toca a pessoa da igreja, né? A gente fala que a verdade tira alguns da igreja. Não é, irmão, que faz o filtro. A verdade faz o filtro. Alguns vão sair por causa da verdade, mas é pelo mesmo motivo, porque a verdade é pregada, que outros, atraídos pela verdade, virão. E é por isso que nós temos que manter a verdade, porque a verdade que liberta. E eu pergunto para os irmãos: do que adianta uma igreja cheia se não é a verdade que tem sido pregada? Do que adianta uma igreja cheia, sendo que é apenas um movimento, uma assembleia, uma reunião qualquer? Não adianta nada. A reunião, ela só pode ser levada a sério se nós entramos aqui dentro e saímos diferente. Se nós entramos aqui e falamos: eu estou sendo transformado, eu estou sentindo. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, ali na fuga de Tessalônica, ele acaba chegando em Atenas. E ele chega sozinho, mas fica aguardando os que ficaram para trás, que era Barnabé e Silas. Você percebe como que era a vida daqueles homens? A gente acha que o evangelho hoje é difícil. Você acha que botar o joelho no chão e orar 10 minutos é difícil? Olha a dificuldade daqueles homens, andando quilômetros e quilômetros, em algumas, fugindo, não é nem fugindo por causa da verdade,
do testemunho de Cristo. E a gente vê quilômetros andando naquele desafio todo e não paravam, pregavam. E a gente porque dói o joelho. E a gente porque, irmãos, dentro de casa a gente consegue segurar para ir no banheiro por causa do celular. Em qualquer outro lugar a gente consegue segurar, na sala de aula consegue segurar, em respeito ao professor da faculdade, da onde seja. Agora, por que dentro da igreja nós não conseguimos segurar? E tem um resultado, tem uma resposta para isso, irmãos. Existe alguém que não quer que você dobre o joelho de jeito nenhum, Satanás. E é ele que começa a perturbar, tirar o seu foco. A coisa mais difícil que tem, irmão, é dobrar o joelho e orar. Mas voltando para o foco. Então Paulo começa a olhar aquela cidade. E o texto ele é categórico, ele fala que Paulo estava esperando. E o que me chama a atenção é que quando você está esperando, você está também descansando. Ninguém espera trabalhando, espera descansando. Mas quem vive de propósito sabe que o tempo que ele tem que disponibilizar a Deus. Crente não tem tempo vago, irmãos. Não tem. O tempo vago do crente é em prol da obra. Isso é crente de propósito que eu estou falando. Não estou falando que você não pode tirar um momento de lazer. Pode, mas às vezes lá no lazer vai aparecer alguém para você ainda assim, descansando, curar através da palavra. Vai aparecer alguém para você pregar, mesmo descansando. E Paulo ele deixa essa lição para nós. Eu estou esperando em Atenas, mas ele observou, olhou ao redor e viu tanto de ídolos. E ele falou: como pode uma cidade desse tamanho, tão acorrentada na idolatria, na superstição? E ele começa a pregar da mesma forma que ele fazia, começa a discursar. Esse é o crente inconformado com a coisa errada. Já se perguntou por que você não se incomoda com a coisa errada mais? Já se perguntou, irmãos? Quando você não se incomoda, alguém chegar e falar um monte de groselha no seu ouvido e você ficar na mesma rodinha, não se move, e às vezes dá risada e fica ali. Já se perguntou? Como que você hoje tolera a coisa errada e não tolerava antes? Por que será? Porque o crente ele não se conforma. E Paulo não se conformou. Ele falou: eu estou aqui, eu sou um só, eles são milhares, mas eu tenho a palavra da verdade e eu vou mostrar para eles quem é esse Deus que eles desconhecem. E ele vai andando e vai pregando e começa a incomodar a cidade. Uma cidade, um homem começa a incomodar uma cidade. Você está vendo o poder que tem um crente de propósito? Às vezes você lá no teu prédio, lá no teu bairro, se você for de oração, se você for alguém que leva a sério a palavra de Deus, se for um crente fiel, você vai incomodar. Tem que incomodar, irmãos. E eu não estou falando, às vezes as pessoas não fazem nada, mas o diabo se levanta, irmãos, de uma forma ou outra. Ontem mesmo estávamos no monte, eu nem cheguei a comentar, não sei se eles ouviram. Nós começamos a repreender o mal lá no monte, repreendendo. No meio das árvores lá, o barulho de um galho gigante quebrando e caindo. Na mesma hora. Satanás, irmãos, ele está ao derredor. A gente acha que isso aí é uma lenda. Tem hora que a gente esquece disso. Porque Deus ele é meigo, ele está batendo na porta. Mas Satanás não, ele é invasivo. Quando você vê, ele já está dentro. Quando você vê, ele já te possuiu. Quando você vê, você já está falando em nome dele. Isso porque ele está em derredor, e é em 24 horas por dia, irmãos. É em derredor. Não perdi o foco não, eu disse no começo da mensagem que eu estou na dispensação do Espírito Santo. E o que eu estou falando com muita convicção. 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque Satanás, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E a gente acha que essa distância é longa, não é, muito perto.
derredor e atrás do redor. Começa a pecar, começa a fazer a vontade da tua carne, começa a se entregar, abrir brecha, abrir janela, que quando você vê quem está no seu redor, são os demônios, e o anjo do Senhor, os anjos do Senhor vão embora, porque o Espírito ele é santo, e aonde tem podridão, aonde tem coisa errada, ele não atua. Se a minha casa, se a minha mente só permeia coisa ruim, só maquina o mal, você acha que o Espírito Santo está aí? Não está, porque Tiago vai dizer que ele tem ciúme. Ele tem ciúme, a palavra ciúme, ele não é como o ciúme de uma namorada ou de uma esposa, não é isso não. O ciúme dele é diferente, irmãos, é zelo. Ele não compartilha você com mais ninguém. Ou você está com ele só, ou é você e quem mais você quiser. Louvado seja Deus. Tu és bendito, Senhor. E aqueles homens começam a falar: o que diz esse tagarela? Olha a afronta, mal chegou. E chamam ele no Areópago, onde era um lugar onde os importantes, os intelectuais, pensadores, juízes até, debatiam. Os filósofos, eles iam para lá, para o Areópago. Era uma pedra grande, uma montanha, só de pedra, não tinha mato, e ali eles discursavam, colocavam as suas teorias. E Paulo ficou no meio. Você já pensou? No meio, tudo preparado para arrebentar Paulo. Mas Paulo não desistiu da verdade. Paulo começou a pregar a verdade, e da mesma forma que ele planejava. Aquele cenário de pessoas importantes não mudou o roteiro de Paulo. Paulo falou: vou pregar a mesma mensagem. Vocês pensam que vocês me intimidam, mas eu vou pregar a verdade. E ele começa a falar: vocês são supersticiosos, porque passando eu, vendo seus altares, eu vi um que estava vazio e escrito: ao Deus desconhecido. Esse que vós honrais sem conhecer. E tem umas traduções que vão dizer: esse que vós adorais sem conhecer, é o Deus verdadeiro. Eu conheço e eu vou apresentar a vocês. Olha a autoridade e a audácia desse homem. Eu conheço aquele que essa cidade inteira não conhece, e eu vou apresentar a vocês agora. Se vocês abrirem o coração de vocês, ele pode entrar e fazer morada, e ceiar com vocês nesse dia. Eu imagino Paulo falando com eles naquela noite, naquele dia, quer dizer. Então, irmãos, ele começa a pregar, e a gente vê o discurso lindo, só que vai ver o desfecho. No final, não foi igual Bereia, que uma multidão decidiu segui-lo. No final, a resposta do povo à mensagem foi negativa. O povo não aceitou. Então, quando nós pregamos a verdade, uma coisa nós não esperamos que o povo aceite. Nós queremos e desejamos que o povo aceite, porque isso é vida para a nossa alma. Mas se não aceitar, não está na nossa mão. É como Deus disse para Ezequiel: se você não entregar a mensagem e o povo morrer por tua conta, o sangue deles requererei da tua mão. E é por isso que nós pregamos uma palavra dura, e nós a falamos com dor, por amor à igreja do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele prega, mas o povo não aceita a mensagem. Mas a questão que eu quero frisar com os irmãos aqui: como pregar isso para a igreja, sendo que nós temos um só Deus, um só Senhor? A Bíblia não apresenta só deuses de matéria, irmãos. Não é só Baal, Azera. Não é. Tem um Deus que todo mundo pode ter, sem saber, pode valorizar muito ele: dinheiro, Mamon. E ele fala: não podeis servir a dois senhores, ou é a Deus, ou ao Deus do dinheiro, a Mamon. Tem pessoas que valorizam mais o dinheiro do que a casa de Deus.
Tem pessoas que quando ela tem um culto à noite, tem um serviço extra que ele não precisa, mas como foi chamado não quer descartar, por causa do dinheiro, ele pesa na balança. Eu vou deixar de perder R$200 por causa de um culto? Eu vou deixar de perder R$200 por causa de uma escola bíblica? Sem precisar, que eu estou falando. Não estou falando de um indivíduo que precisa. Estou falando de pessoas que não precisam e pesa na balança e fala, o dinheiro vale mais. Quem que está dominando esse coração? É Deus ou é Mamon? Mamon. Então é possível um crente ter um ídolo? Lógico que é, irmãos. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque na multidão, porque a gente vê aqui, olha a concepção que nós temos. Já que está adorando, né, em meio de um monte de Deus, eles estão adorando Deus pelo menos. No meio de, né, de tantos deuses estranhos, eles estão adorando a Deus pelo menos. Deus vai responder, Deus vai ser misericordioso e bondoso. A gente pensa isso, mas a questão é que nada mudava, porque Deus não se manifestava. E por que Deus não se manifestava? Só agora através da mensagem de Paulo. Simples. Porque na multidão dos deuses do coração, agora aplicando na igreja, Deus não pode se manifestar. Deus não pode se manifestar na multidão dos deuses que nós cultivamos. Tudo que nós valorizamos acima de Deus é um Deus. Ocupa o lugar de Deus. No paganismo, um Deus a mais é quantitativo. É bom. É um benefício. Mas para Deus, se tem um Deus sentado no teu coração, Ele não assenta. Pode chamar que Ele não vem. Se existe um ídolo, alguém que você ama mais que a Deus, no teu coração, alguém mais importante do que a Deus, você pode chamar, vem cear na minha casa. Ele não vai entrar porque está ocupado o trono. Deus, Ele requer prioridade e exclusividade. É só dele e mais ninguém. Ele quer você só para Ele. E a gente vê que isso é contraditório. Na nossa vida, alguém aceitaria, né, um casal aceitaria uma segunda esposa, uma terceira esposa? Um terceiro? É só um exemplo, irmãos, tá? Mas só para os irmãos entender. A gente não aceitaria de forma nenhuma. E como que a gente aceita ídolos em nosso coração? Como que a gente aceita o orgulho no nosso coração? Como que a gente aceita se auto-adorar? Eu não vou tirar isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer essas renúncias, porque eu não encontrei respaldo bíblico para isso. Enche a boca para falar, né? O povo aprendeu a falar respaldo bíblico. Nem tudo tem respaldo bíblico, irmãos. Mas tem uma coisa chamada bom senso. E esse o ser humano tem que ter. Bom senso. Eu já digo, na casa de Deus, se pode mexer no WhatsApp, Facebook, Instagram, jogar o joguinho da cobrinha. E tem crente que faz isso. Na casa de Deus pode lixar a unha. A gente vem aqui para cultuar Ele. Pessoas que agem dessa forma estão idolatrando a coisa da qual Ele está com a atenção voltada. E é por isso que nós precisamos ensinar e pregar. Enquanto todos nós não voltarmos nossos olhos para Ele e falar: Senhor, é por Ti que estamos aqui. Nós estamos aqui, preparamos esse ambiente para receber o Senhor. Ele não desce. Lembra que eu falei no começo? A minha preocupação, por que não há batismo? Por quê? Porque tem ídolos escondidos, embutidos em muitos corações. E Deus não vai descer, não vai se manifestar por causa da multidão dos ídolos do coração. Aí você fala assim: mas a irmã sentiu uma glória, ela pulou que eu não senti. É só você consultar o seu coração, de repente tem um ídolo aí. Aí você vê o irmão cheio da glória de Deus e questiona: mas não, é porque não tem ídolo no coração dele, de repente no teu tem.
Tira. Irmãos, é a palavra de Deus: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o quê? Teu coração. É bíblico. Mateus capítulo 6, 21. É simples. E essa é uma balança, irmãos, é uma corda bamba que nós todos já passamos por isso. Nós todos já passamos por um momento que, se você não parar e pensar, você vai continuar errando. Você vai continuar se auto-idolatrando. Vai continuar... Sabe quando que você se auto-idolatra, irmão? Deixa eu falar aqui um exemplo. Eu sei que a pregação hoje está mais ensino do que pregação. Mas eu já disse, é Deus que decide se vai ser ensino, se vai ser pregação, se vai ser ensaio. Ele que decide. Mas, sabe como que você sabe? Quando você está se auto-idolatrando? Quando você olha para um parente, ou para alguém que está do teu lado, que fez algo com você, e você não consegue liberar o perdão para ele. Você está dizendo, eu sou melhor do que ele. Para que eu vou liberar o perdão para ele? Você está dizendo, eu sou falho, mas não erro tanto quanto ele. Para que eu vou liberar o perdão para ele? Isso é autolatria. Pode pesquisar que tem, que existe. Pastor Maurício, tá, eu te amo, mas perdoei, mas esquece o assunto, tá bom? Não tem assunto, fica você na tua casa, eu na minha. Porque você se acha maior. Você se acha mais autossuficiente, né? Que está acima de todos. E não, irmãos. Irmãos, eu estou falando de uma coisa aqui que eu não vivi, eu já fui assim. A gente, mesmo sendo ruim, mesmo a gente tendo dificuldades, fragilidade, tendo pecado, muitas das vezes se sentimos melhor do que o nosso irmão. E deixa eu deixar bem claro para os irmãos, não tem nenhum aqui melhor do que o outro. Não tem ninguém. A irmã Inês não é superior à irmã Márcia. A irmã Benedita não é superior à Fia. Eu não sou superior a ninguém aqui. Ninguém é superior a ninguém. Nós todos somos iguais. Não tem diferença. Agora, uma coisa nos coloca em saia justa. Posso dizer assim. Uma coisa pode nos colocar fora do céu. Nesse sentido. Todos somos iguais. Deus deu os mesmos direitos para todos. Se você escolher errado, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Se você escolher tomar as decisões segundo o teu coração, eu vou seguir a minha vida, eu vou seguir o que o meu coração mandar. Vou voltar a fazer algumas coisas porque eu não encontrei respaldo suficiente para isso. Vou voltar. Eu vou fazer uma tatuagem porque não tem na Bíblia que não pode fazer. Eu vou beber porque a Bíblia fala que não pode assim embriagar. Já falaram isso para os irmãos? Beber pode, só não pode se embriagar o que está lá. Mas o que está seguinte ninguém lembra. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo precisa de nem que seja um golinho, precisa? Não precisa. Ele nem olha para essas coisas, não é atraente a ele. O que é atraente para um crente assim é a palavra de Deus, é a glória de Deus. Até porque a alegria que ele sente ali na bebida, ela é minúscula. É o passo dele dormir, bebe, dorme onde está, né? Nem chega em casa, às vezes chega, às vezes não. Já dorme na rua e quando acorda tem que beber de novo para poder voltar à alegria. Nós não. Estamos aqui porque a nossa alegria ela é incondicional. A nossa alegria não depende da situação, não depende de eu ganhar mais, da porta abrir, não depende. Aí é necessário você fazer uma diferença entre alegria e felicidade. Felicidade sim, é quando a porta se abre. Eu estou feliz, abriu a porta. Mas alegria, irmãos, é a que te possibilita continuar. Mesmo que tudo dê errado, você continua alegre. Você continua, meu Deus, eu tenho o Senhor na minha vida. Quando você entender isso, você vai valorizar o Deus que habita em você. Quando você entender isso, você vai bater no peito e vai falar: Senhor, eu te louvo por habitar em mim.
Se tiver alguma coisa no meu coração que precisa ser mudada ainda, pode mudar. Entra nos cômodos mais obscuros da minha alma e pode tirar tudo. Tira da minha alma, tira medo, tira insegurança, tira a mágoa, vai tirando, Senhor. O desamor, o orgulho, a altivez, a soberba, vai tirando meu coração, torna-me puro, torna-me leve. Não foi isso que Ele trouxe a nós, irmãos? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Ele veio para aliviar a nossa carga, mas a gente, essa é a realidade, a gente quer mais peso. Quanto mais peso, melhor. Por que um crente chega injuriado na igreja, muitas das vezes? Porque ele vem no culto e se limpa. Quantas vezes você já ouviu isso? Estou sentindo leve depois daquele culto. Mas por que traz peso? Quem que está colocando esse peso sobre você? Quem que está colocando essas preocupações sobre você? É você mesmo lá fora. É você mesmo lá fora que está valorizando e fazendo coisas que não é para fazer. E isso acaba acarretando mesmo. E vai ter uma hora que você vai explodir, não vai aguentar. Então eu falo para os irmãos, isso é uma autoanálise. Eu sei que é uma mensagem reflexiva, é uma mensagem que você vai ter que levar para casa e refletir. Mas faz uma pesquisa de campo. Para sozinho, fecha o quarto. Fecha o quarto. Agora eu estou falando, vai para o particular. Fica sozinho. Deixa o marido no outro canto e fica você sozinho. Isso só funciona se for sozinho. Tá, irmão? Não leva ninguém. E ali você vai começar a conversar consigo mesmo. Isso começa a acontecer inconscientemente. Você está sozinho, você vai começar a conversar. Começa a pensar o crente que você tem sido. Começa a pensar o que tem ocupado parte do teu tempo. Começa a se perguntar o que mais te alegra, o que mais te gera assim felicidade. O que te motiva? Vai perguntando. E talvez as respostas vão ser desagradáveis, vão ser constrangedoras, vão ser respostas que você nunca ia pegar um microfone desse aqui e falar. Mas não se assuste com elas. Abraça essas respostas e depois você vai trabalhando uma por uma. Peraí, por que eu amo mais isso do que a Deus? Não está errado. Eu vou parar de ver isso. Eu vou parar de dar tanta atenção para isso. Não, eu vou mudar, eu vou perdoar sim. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu vou perdoar, vou liberar o perdão e assim eu serei curado também. E vai mudando tudo, irmão. Na hora que você vê, irmãos, você vai entender por que Deus te fez mergulhar tantas vezes igual Naamã. Porque não era só a lepra, mas tinha muita coisa na tua alma que Deus precisava limpar. Mas necessita que você fale. Ele necessita que você libere ele entrar e mudar. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para a igreja nessa noite. Na verdade eu queria deixar uma palavra diferente. Mas o nosso querer não é o querer de Deus, irmãos. Ele é o nosso Pai e Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Amém? Peço que a igreja se coloque de pé nesse momento. Vamos estar fazendo uma oração. E nessa oração, se o Espírito Santo de Deus te mostrar como está o seu coração, já começa a trabalhar, já começa a orar para Ele te ajudar a desintoxicar de tudo que é ruim, que está aí dentro. Amém? Levante suas mãos para o céu.